Okay. From Kentwood, Louisiana, here is 10-year-old Britney Spears. Sendo sincera, você provavelmente não vai realizar o seu sonho de ser atriz ou cantora famosa. Até porque, para conseguir viver disso, de arte, de ser cantora, de ser atriz, você precisa ter um certo nível de fama para conseguir se sustentar. Mas eu não digo isso porque eu sou má, mas porque, como você, eu também já sonhei com isso. E eu sei que nada dói tanto quanto a morte de um sonho. Quanto mais cedo você entender as coisas que eu vou falar nesse vídeo, mais rápido você vai superar e talvez encontrar um meio termo para conseguir viver esse sonho. É tão frustrante abandonar um sonho. Eu tava até comentando com um amigo esses dias que um sonho desses não é só uma meta, sempre vem acompanhado de uma carga emocional muito grande. Talvez, de certa forma, até inocente, infantil, no sentido de pureza mesmo. Muita gente que compartilha desse sonho, sonha desde criança. E é isso que torna esse sonho tão especial e que mexe tanto com a gente. Eu tenho memórias muito antigas, onde eu fingia ser uma cantora famosa no chuveiro, e o barulho da água era a plateia enlouquecida com o meu talento. Eu sempre gostei muito de gravar, e eu tenho até hoje na minha galeria os diversos curtas amadores que eu fazia com o meu Samsung. Eu fingia dar entrevistas, eu ficava falando sozinha no meu quarto. A verdade é que sonhar ser outra pessoa, ou ser amada por uma multidão, foi uma forma de escapismo da minha mente. Tudo aquilo me fascinava, e eu queria fazer parte. E conforme eu fui crescendo, eu fui procurando entender como fazer parte. É interessante analisar como a indústria do entretenimento sempre conta uma história de superação por trás dos artistas que a gente gosta. Isso gera uma conexão, faz a gente sentir que eles são gente como a gente, que sonharam, acreditaram e fizeram acontecer. A Gisele Bündchen, por exemplo, foi descoberta aos 14 anos por um olheiro no shopping. Isso dá a entender que talvez, se você for passear no shopping e for muito bonita, pode ser parada por um olheiro que vai mudar o rumo da sua vida. Mas veja bem, não foi no dia seguinte que ela virou uma das maiores modelos do mundo. Isso levou anos de muita dedicação. E eu não tô duvidando que você talvez fosse capaz de se dedicar tanto quanto ela se dedicou. Mas, se tratando de uma garota de 14 anos, será que os seus responsáveis iriam conseguir manter os custos de um curso de modelo, de um ensaio fotográfico, de levar e buscar numa agência, de levar nos trabalhos? Afinal, uma garota de 14 anos não pode fazer muita coisa sozinha. Veja você, no seu contexto. Às vezes, o seu responsável precisa trabalhar 6x1, chegar e cuidar da casa, cuidar de você, às vezes estudar, às vezes com mais de um filho, ganhando 1 ou 2 salários mínimos. Será mesmo que o seu responsável iria conseguir deixar de viver para investir numa carreira tão incerta, que o prazo para retorno é indefinido e que tem mais de milhares de meninas com o mesmo sonho disputando o mesmo lugar? Talvez você esteja pensando: eu posso correr atrás do meu sonho quando eu for maior de idade. Assim eu não preciso depender totalmente do investimento de alguém. Eu posso investir em mim mesma. E é um bom pensamento. Mas eu já vou voltar nesse tópico mais pra frente, tá? Antes, a gente precisa esclarecer algumas coisas, e para isso eu vou usar exemplos de figuras da atualidade que eu estou fissurada. Vamos falar do Cat's Eye, um grupo formado a partir de um reality, o Dream Academy, distribuído pela HYBE Entertainment, uma empresa que tem no catálogo grupos de K-pop de peso como BTS, o New Jeans, o LE SSERAFIM. Esse grupo veio com uma proposta diferente, tinha integrantes de nacionalidades distintas, todas treinadas e selecionadas no molde do K-pop. Ao contrário do que muita gente pensa, a HYBE não foi a primeira empresa a idealizar um grupo global. Já existia o Hania, o próprio Black Swan, que é ativo até hoje. Inclusive, na época as pessoas falavam umas coisas não muito legais sobre o Black Swan, dizendo que o K-pop não era para estrangeiro, era para o público coreano, mas isso é um tipo de assunto para outro vídeo. E eu também não sei se vale visitar essa discussão. A real é que o Cat's Eye vem fazendo um sucesso estrondoso, e é de se esperar. Além de todas as meninas serem extremamente talentosas, extremamente boas na dança, nos vocais, nas performances, lindas e carismáticas, além de tudo isso, vale lembrar que existe um investimento muito grande por trás delas. Não só por parte da HYBE e da gravadora, mas por parte das próprias meninas e de suas famílias. Pensa num palco. As meninas são só o que a gente vê. Elas são só a cara do Cat's Eye. Mas elas sozinhas não são Cat's Eye.
são os investidores, são patrocinadores, são os profissionais que idealizaram a identidade visual, o grupo de profissionais que escreveram as letras e produziram as músicas e por aí vai. Eu até tenho uma opinião impopular, onde eu acho que os artistas de K-pop ou do pop no geral não são muito bem artistas de verdade, mas eu não vou conseguir desenvolver isso nesse vídeo, então talvez para um próximo vídeo. Referente ao reality que criou o grupo Cat's Eye, foram mais de 120 mil inscrições enviadas para participar desse projeto. E dessas 120 mil, foi selecionado um grupo de 20 candidatas. 10 foram finalistas para disputar um lugar no grupo e somente 6 foram selecionadas, que são as meninas que a gente conhece atualmente. Certo, o grupo foi formado. O tempo passou e a minha timeline foi invadida por essas meninas. E em questão de semanas eu me encontrei obcecada por cada uma delas. Dito isso, eu fui buscar conhecer melhor o background de cada uma delas e eu vou citar para vocês o que eu encontrei. Daniela Vanzini. Segundo ela mesma e segundo registros, a garota dança desde os 3 anos de idade. Possui pais que são dançarinos profissionais, cresceu em Los Angeles. Você percebe que o cenário, ele já foi formado para ela ser o que ela é hoje. Ela já foi inserida nisso desde criança, isso foi idealizado e investido pelos pais, que já seguiam na carreira. Então, apesar de ela falar espanhol, ter os pais latinos, ela cresceu nos Estados Unidos. Ela se mudou para Los Angeles para ter mais oportunidades. Eu não quero problematizar o fato dos pais terem inserido ela nesse meio desde pequena. Eu quero que você perceba que você, talvez da periferia, que ama dança, que cantou na igreja e atua na escola, e não conseguiu uma oportunidade, entenda que não basta você querer, não basta você ser talentosa, e também não significa que você não é o suficiente, mas você precisa entender o contexto no qual você está inserido, que dificulta você ter acesso a essa oportunidade. Vamos analisar por cima também a história de uma outra integrante, a Sofia Laforteza. Sua mãe é atriz e cantora do teatro musical. O seu pai foi dançarino e hoje é chefe executivo. Ela começou a cantar aos 3 anos. Aos 5 fez aulas de dança. Nasceu nos Estados Unidos, mas cresceu nas Filipinas. A Sofia estudou na Multiple Intelligence International School, uma escola que, como o nome diz, múltipla inteligência, valoriza diferentes formas de inteligência, seja ela matemática, linguística, musical e etc. Nada desfaz o mérito dela, nada desfaz o esforço, nada desfaz o talento, mas a gente percebe, analisando a história dessas meninas, que a corrida ela não é igual para todo mundo. Você identifica padrões, elas eram de um lugar, elas têm múltipla nacionalidade, elas falam inglês, elas se mudaram para Los Angeles, que é um lugar onde é conhecido para ter acesso a essas oportunidades na indústria do entretenimento, na mídia. Você percebe que muitas delas começaram desde muito pequenas, e isso não é natural, isso não é uma coisa natural. Isso foi incentivado por alguém, isso foi patrocinado por alguém. Por exemplo, no caso da Daniela, os pais dela já inseriram ela e, de certa forma, investiram para que ela se tornasse o que ela é hoje. No caso da Sofia, eles deram todas as ferramentas para que ela desenvolvesse esse lado artístico nela. Eu poderia citar a história de cada uma delas, mas isso não é exclusivo das meninas do Cat's Eye. Esse mesmo contexto se repete em várias outras histórias. A Jennie Kim, do Blackpink, que, segundo fontes, a sua mãe é diretora executiva e acionista de uma das maiores empresas de entretenimento e mídia na Coreia do Sul. A Larissa Manoela, que foi descoberta aos 4 anos de idade, aos 6 fez sua primeira peça profissional, ou seja, aos 6 ela estava trabalhando num musical chamado Noviça Rebelde. A sua mãe é pedagoga, o seu pai consultor de imóveis, que renunciaram às suas carreiras para investir e gerenciar a carreira da filha. A Olivia Rodrigo, com aulas de canto desde os 5 anos, aulas de piano desde os 9. Aos 12 teve sua primeira atuação profissional e por volta dos 12 e 13 já estava na Disney. São contextos, são cenários onde elas já estavam ali. Aquilo já estava montado para elas seguirem ou se desenvolverem o suficiente para serem o que são hoje. Vocês vão me dizer que existem aqueles artistas que são gigantes hoje e que não tiveram nada disso no passado, e é verdade. Nesse caso, o que aconteceu foi o fenômeno de estar no lugar certo, na hora certa e de ser visto pela pessoa certa. Histórias como do Veig, do Whindersson Nunes, da Pablo Vittar, a própria Anitta, são histórias inspiradoras que a gente pode analisar e tirar as melhores coisas pra gente agregar na nossa trajetória. Mas, novamente, esse vídeo não tem um intuito nenhum de matar os seus sonhos, de tirar a sua esperança, de te desmotivar,
pra fazer você não querer correr atrás. Na verdade, é pelo contrário, é pra você correr atrás, mas com consciência, sem se menosprezar, achando que você não tem talento, que você não é bom o suficiente, sem achar que o erro tá em você. E entender que há outras formas de viver o seu sonho. Eu poderia me aprofundar mais nesse assunto, porque é um assunto bem extenso, tem bastante conteúdo pra falar, bastante coisa que vale a pena comentar, mas por hoje é só. Eu recomendo, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, eu recomendo o vídeo do canal O Algoritmo da Imagem. São vídeos com bastante informação, é um vídeo bastante denso, que faz você entender o porquê que talvez você não vai conseguir realizar esse seu sonho. Foi isso, eu espero que vocês tenham entendido o vídeo. Essa é a minha opinião, é a minha análise. Se vocês discordam, concordam, tem algo pra acrescentar, comentem, eu gosto muito de ler comentários. Foi isso e até o próximo vídeo.